Professora Aparecida, hoje vamos trabalhar a narrativa de ficção científica, tá? Vamos reforçar a narrativa de ficção científica. Então, veja, narrativa é o contar, é o narrar, não é? Então, geralmente os verbos no passado, não é? A ficção é porque é criação, é invenção, né? Mas com base na realidade. E científica é que tem base na ciência. Então, são sempre os temas ligados a inteligências não humanas, não é? Superposições, ambientação futura, é sempre com o tema dessa natureza, tá? Aqui está o 8º ano, porque o professor também faz parte do 8º, e ele tem essa telinha aqui, para essas aulas, mas a nossa aula é narrativa de ficção científica, tá certo? Então, veja, a narrativa de ficção científica é conhecida como a fantasia a respeito da ciência, né? Então, a fantasia, veja, se é fantasia, é ficção, tá? Então, a ficção científica é uma característica dentro dos gêneros literários. O drama, né? E a ficção científica, a narrativa policial e a ficção científica, a aventura, a ação e a ficção científica, o terror e a ficção científica, o romance e a ficção científica. Então, todos esses gêneros literários podem ser trabalhados com a ficção científica, tá certo? Quando é que o drama pode trabalhar a ficção científica? Esse texto que nós vamos ler tem um pouco de drama, não é? Que é o Frankenstein, não é? E ele vive esse drama, né, dentro da ficção científica. Então, veja, mas a ficção científica, ela propõe-se a ser plausível. Então, mesmo que seja uma ficção, mas pode não ser realidade agora, mas quem sabe no futuro distante. Então, quando se trata da ciência, de tecnologia, de temas racionais, é plausível, tá? Então, uma característica que você poderia citar, a ficção científica é plausível, a ficção científica tem base na ciência, a ficção científica tem base na racionalidade, né? Então, os autores, eles tentam justificar com elementos racionais, tá? É uma ficção, mas eles trabalham a ciência dentro da racionalidade, né? Então, ela tenta convencer, né, a ficção científica tenta convencer seu público de que as ideias que apresentam podem não ser possível no contexto atual, mas poderia ser valente-se de uma explicação ou de um argumento científico, ou pelo menos racionais, né? Então, veja, a história da ficção científica, de repente, no momento, pode não ser real, mas quem sabe numa descoberta futura, tá? Então, sempre esse gênero, a ficção, ela tenta explicar, não é? Contar a história com termos racionais. Então, para validar algo que não é plausível no momento atual, a ficção científica recorre aos seguintes temas. Então, se você colocar a ambientação futura, a ficção científica tem como tema a ambientação futura, já é uma característica, tá bom?
Essa ambientação futura são civilizações intergalácticas, guerras espaciais, fenômenos naturais desconhecidos, episódios pós-apocalípticos, não é? Que é aquele aí, o final, né? O fim do, vamos dizer, do planeta. O apocalipse é o final mesmo. Ambientação passada também, pode ser civilizações pré-históricas, medievais, surgimento do mundo. Então, todos esses temas a ficção científica trabalha com esses temas, tá certo? Um tema também é a inteligência não humana, não é? Que são histórias ligadas a alienígenas, robôs, ciborgues, que é misto de criaturas humanas e robóticas, máquinas também, não é? Máquinas que têm uma tecnologia alta, e as inteligências humanas também são temas da ficção científica, que são os gênios, né? Os cientistas, os médicos, etc. Superpoção certa ou errada. São temas também da ficção científica. Poções que criam vilões ou super-heróis com superpoderes, experiências laboratoriais. Veja, não são aqueles super-heróis, vamos dizer, muito fora da realidade. Não, são super-heróis ligados à ciência, a uma justificativa, que tem uma justificativa científica, racional. É ficção, mas vai para esse lado, né, que tende a ser plausível. Outro tema também da ficção científica é o criador e criatura, né? Miniaturização e informática, que são os supercomputadores. Então, todos esses temas estão ligados à ficção científica, tá certo? Vamos ler o texto aqui. Esse texto, ele é da história do Victor Frankenstein, né? É só um fragmento. É a história daquele monstro, né, que foi criado no laboratório, né, de um ser, né, que foi criado no laboratório, da Mary Shelley. Então, veja, aqui é o capítulo 4, né, o mistério é desvendado. Nós já trabalhamos, já lemos esse livro, acho que foi o ano passado, no 7º ano, um dos livros, eu não sei se a gente vai ler esse ano, tá? Mas uma história muito bonita. Aqui o professor, como ele atua também no 8º ano, e o slide ele que preparou, ele deixou aqui, porque ele trabalha no 8º e no 7º. Então vamos à história. Hesitei por um longo tempo em relação à maneira com que iria aplicar meu poder, para preparar uma estrutura à qual eu fosse dar vida, com todas as suas fibras intrincadas, músculos e veias. Teria de haver um trabalho de inconcebível dificuldade. No começo, não sabia se iria tentar a criação de um ser como eu, ou de um animal com uma organização mais simples. Mas se a minha imaginação estava... Deixa eu tirar isso aqui. Mas a minha imaginação estava por demais exaltada para permitir que eu duvidasse da minha habilidade de dar vida a uma criatura tão complexa e maravilhosa como o homem. Preparei-me para todo tipo de contratempos e dificuldades, mas se acreditava que teria sucesso. Foi com essa disposição que iniciei a criação de um ser humano. Como as proporções diminutas de certas partes e órgãos seriam um obstáculo para mim,
Resolvi que o ser teria uma estatura gigantesca, 2,5 metros de altura. Depois de ter determinado seu tamanho e tendo gasto alguns meses coletando e organizando os materiais, comecei. Bom, aqui é a narração do próprio Victor Frankenstein, né? Ele estudou muito tempo a anatomia humana, então ele tem um domínio muito grande da ciência. E aí ele estudou bastante e chegou a esse nível, né, de criar essa criatura. Então, ficou o tamanho, né, do ser que ele criou muito grande, porque para facilitar, né, a criação dos órgãos, né? Ele diz aqui, ó, o ser teria uma estatura gigantesca, 2,5 metros. É para ficar mais fácil para fazer a montagem dos órgãos, segundo lá o Victor Frankenstein, que foi quem criou esse ser, não é? Que ficou assim com um aspecto monstruoso e ele ficou dessa forma porque foi assim a maneira que ele achou de maneira mais fácil, né, para juntar esses órgãos e criar esse ser, né? Aí o livro ele conta o drama, não é, do Victor Frankenstein e não aceitar essa criatura porque ela ficou diferente, né? E conta todo o drama dele vivido. E também conta o drama do próprio monstro, né? O monstro também narra, uma parte do livro, ele narra o sofrimento dele, porque ele sofre porque ele não foi aceito na sociedade. Eu acho que esse tema, assim, ele cria um pouco assim da sociedade. Como ele era bom, não é? O monstro, ele era boa, né? Mas aí de tanto sofrer assim discriminação, ele se tornou um ser perverso, tá? Quem não leu ainda a história de Victor Frankenstein, procura ler, porque é uma história bonita, tá? É um romance assim bonito, tá certo? Então vamos aqui às perguntas. Diz assim: considerando a leitura do texto, julgue os itens abaixo. Então veja, o texto em estudo pertence ao gênero narrativa de ficção científica? Sim. Veja que tem, é certo, né? Veja que tem base na ciência, não é? Ele explica a criação em laboratório, o tempo estudado, tudo. Então, pela leitura do texto, dá para perceber que é uma ficção científica, não é? Aqui está dentro das inteligências humanas, né? Que são os gênios, médicos e cientistas, não é? Então, quem criou esse monstro é um estudioso, não é? Um cientista, um gênio, um médico, porque criou dentro do laboratório, não sei, tá certo? Se você colocar que tem base na ciência, que é plausível, veja que essa história, ela pode não ser real agora, mas quem sabe no futuro distante. Então, tende a ser plausível, tá certo? O gênero textual, narrativa de ficção científica, deve apresentar componentes científicos como essenciais ao desenvolvimento da trama. Muito bem, é certo. Então, se pedir uma característica da narrativa, você pode dizer que o gênero textual, narrativa de ficção científica, deve apresentar componentes científicos como essenciais ao desenvolvimento da trama,
né? Veja que fala da transformação, fala do estudo, não é? Dele, enfim. O 3 aqui. Nota-se no fragmento a presença de um narrador de primeira pessoa, o criador, e seu protagonista, a criação. Então, aqui está dizendo os dois, não é? Os dois. Vamos lá. Então, nota-se no fragmento a presença de um narrador em primeira pessoa, o criador, e seu antagonista, a criação. Tá certo? É quando o Victor Frankenstein, ele narra que cria, não é? E também o seu antagonista, a criação. Então, tá certo isso aí. Os temas abordados nesse gênero têm como fundamento acontecimentos banais do dia a dia da sociedade? Não, né? Não. Isso aqui é um evento científico que tem base na ciência, que é um estudo aprofundado. Então, para o escritor escrever uma ficção, ele tem um conhecimento muito, né, um grande conhecimento da ciência, que é para ele escrever, né, termos racionais, né, com base na ciência, e também tende a ser plausível. Por isso que tem um grande conhecimento. Não é um acontecimento banal da sociedade. Não é. Aí vem, assim, o gênero narrativa de ficção científica abrange a criação e representação de universos imaginários cujos valores fundamentais surgem da ciência física, biológica e tecnologia, por exemplo? Sim, não é? Então, a ficção científica, ela tem base na ciência, não é? Aí, essa ciência é a ciência física, a biológica e a tecnologia, tá certo? Ele tenta explicar essa história, tenta convencer o público de que ela pode não ser verdade no momento, mas quem sabe no futuro distante. Por isso que ele usa os termos racionais, não é? E termos como base na ciência. Aí vem, as palavras inconcebível e diminutas são adjetivos. No texto, eles são adjetivos, tá? Não são advérbios, tá? São adjetivos que caracterizam substantivos, tá bom? Aqui foi a 6. Aí vem, considerando a leitura do texto, julgue os itens abaixo. Vamos lá. A existência de outros universos e seres, bem como a intervenção de elementos naturais para garantir a superioridade humana, são alguns dos tópicos abordados pela narrativa de ficção científica. Sim, com certeza, não é? Porque, veja, o estudo do Frankenstein, né, que ele passou com 17 anos a estudar esse ramo da anatomia, veja, garantir a superioridade humana. Ele mostrou que é assim uma superioridade humana, e o livro conta, tem uma parte assim que fala mais ou menos assim, porque quem tem a capacidade de criar não é Deus, não é? Que cria não é? Criou as pessoas e não em laboratório. Então, é essa distinção que eu quero fazer, entendeu? Então, ele quis ser um ser superior, não é? Ou uma superioridade humana. Por quê? Porque as pessoas não nascem em laboratório, não é? E ele criou um ser a partir de um laboratório. Então, esse tema, essa superioridade humana, está dentro dessa obra e da ficção científica, porque eles querem superar, não é? Superar, não é? A criação humana
foi criado assim por Deus e ele quer superior. É como se ele quisesse ser superior a Deus. Pelo menos na obra, deixa transparecer essa ideia, entendeu? Então, a existência de outros universos e seres, bem como a intervenção de elementos naturais para garantir a superioridade humana, são alguns dos tópicos abordados pela narrativa de ficção científica. Muito bem, como ele quis criar um ser no laboratório, então ele quis ser superior, né? Porque não é essa a maneira natural de se criar uma pessoa, e ele criou. Então, essa superioridade humana é uma característica da ficção científica, tá? Vamos, essa dois aqui. No fragmento do texto em estudo, é possível notar alguns elementos da narrativa, como personagem, narrador, tempo, espaço e enredo. Sim, apesar de ser lá um trecho, mas veja que ele vai narrando uma história. E quando ele narra, ele já é o personagem. E veja que lá tem determinados espaços, né? Dá para entender que ele cria no laboratório, né? Ou ele está, assim, em estudo, não é? Então, esse texto, como uma narrativa, é possível notar esses elementos, tá? Tem personagem, tem narrador, tem tempo, espaço e enredo. Então, se está criando um ser, é dentro de um determinado tempo, não é? Ou noite, ou dia, o estudo aí, mas mostra um tempo lá, tá bom? O espaço também, ele está num determinado lugar, ou numa faculdade, ou no laboratório, mas entende-se que ele está num determinado lugar. Então, tem sim esses elementos da narrativa. Aí vamos ao próximo. Essa 4. É a 3. No texto em análise, pode-se afirmar que se criará uma narrativa totalmente próxima da realidade conhecida. Essa palavra totalmente aqui, não é? Porque ela é próxima da realidade, mas não é totalmente, porque é uma ficção, né? Então, as pessoas, elas não podem, assim, simplesmente ir para o laboratório e criar outros seres, não é? Ele não pode. Então, é com base numa realidade, tá? Não é totalmente próxima da realidade conhecida, não. Não é todo dia assim que se cria um ser semelhante, né, ao homem, assim. Isso não é tão próximo da realidade conhecida, porque é ficção, né? É invenção. Tem base numa realidade. Alguns elementos da história ali, a universidade, o lugar, podem ser reais, né? No nosso mundo, podem estar dentro de uma realidade. Mas a história em si é ficção. Os personagens, tá? Esse Frankenstein criado, é tudo personagem inventado pelo autor, tá bom? 4. Nesse gênero textual, as personagens podem ser qualquer elemento que se adapte às diretrizes da ficção científica, ou seja, um ser extraterrestre, um robô, um computador ou um animal com capacidade de interação. Sim, né? Dentro da ficção científica pode, né? Então nós lemos muitas histórias de ficção científica com seres extraterrestres, são os temas, né? Que eu já falei. Robôs, né? Supercomputadores, né? Ou um animal com capacidade de interação, ou seja, um animal inteligente, de repente pode ser um tema desse, não é? Tá certo.
Pode-se inferir do texto em estudo que o narrador possui domínio sobre determinadas áreas do conhecimento, como ciências naturais, a fisiologia e a anatomia? Sim, é a área é o objeto de conhecimento dele, são essas ciências. Ele estudou muito, não é? E aí, com base nessa ciência, que é a fisiologia, a anatomia humana, ciências naturais, é o que a obra o tempo inteiro trabalha esse tema aqui, né, o tema em estudo. Então, um autor, quando ele escreve uma ficção científica, ele tem um conhecimento muito grande dessas áreas, né, das ciências naturais, fisiologia e anatomia, tá certo? E quando, mesmo que entre essa aqui, ó, robô, computador, ele tem um conhecimento muito alto desses temas também, dessas ciências aí, tá certo? E de tecnologia também. Então, isso é também característica da ficção científica. É possível perceber, a partir da leitura do fragmento de texto, que o narrador passou pouco tempo de sua vida estudando a fim de concretizar seu objetivo. Ora, uma obra dessa, para se construir um ser, para formar uma pessoa assim, veja que não é pouco tempo de estudo, não é um estudo profundo e uma dedicação assim, não é muito forte aos estudos, porque não é simplesmente o ser aparecer, né? Ele provou através das ciências naturais, da fisiologia e da anatomia, e formou, e dentro dessas ciências ele foi trabalhando a história, né? Mas veja que os termos que ele usa são termos racionais com base na ciência, né? Na ciência, no caso da leitura específica, ciências naturais, fisiologia e anatomia, tá certo? Então, veja. Então, trabalhamos esse texto, que é uma narrativa de ficção científica, e voltando aqui às características, né? A história é a fantasia a respeito da ciência, ela pode ser plausível, não é? Tem uma explicação científica, vale-se de um argumento científico, não é? E também de um argumento racional, né? Então veja que os temas trabalhados, assim, o vocabulário, quando você lê o texto, você percebe que tem um valor científico, não é? Dentro do nome mesmo, ficção científica, porque tem a ver com ciência, não é? Tem a ver com o científico mesmo, tá certo? Então, boa tarde e até a próxima.